Planeta SPM está de volta e conversa com o jornalista Léo Arcoverde. Léo, uma das polêmicas do jornalismo é a questão da imparcialidade. Nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas acham o jornalismo brasileiro imparcial. Eu acho que a imprensa hoje ela é parcial, mas eu acho que ela tem que ser parcial porque todo veículo de mídia eu acho que tem que se posicionar de algum jeito e cabe ao telespectador escolher aqueles que ele concorda ou aqueles que ele acha construtivo e aqueles que ele discorda ou pelo menos que ele vê valor ele também assistir. Qualquer jornalismo que não seja objetivo, seja uma crítica de cinema, um artigo ou qualquer outra coisa, ela tende a ser parcial porque uma pessoa está escrevendo aquilo e essa pessoa vai colocar a visão dela, ela vai acabar colocando a visão dela de um jeito ou de outro. Então, eu acho que o jornalismo no mundo todo assim, ele não é nem um pouco imparcial. Todo jornalismo é sustentado por alguma fundação, alguma empresa, algum anunciante. Então, eu acho que é parcial porque a grande maioria dos jornais hoje em dia se posicionam politicamente, enfim, eu acho que é parcial. Eu acho que o jornalismo hoje em dia é parcial porque ele não dá os fatos de uma maneira neutra, ele sempre emite uma opinião. Léo, o pessoal tem a opinião meio igual, né? Você acha que o jornalismo de dados faz com que a matéria seja mais imparcial? Bem, até diante da matéria não tem nem como enfrentar todo mundo ali, né? Devastador a opinião, né? E é o senso comum mesmo. Essa questão da imparcialidade, muito boa essa sua pergunta, é legal a gente falar disso, tem muito a ver com a questão do jornalismo de dados. Eu nem diria que você consegue ser mais imparcial se você trabalha com dados, mas foi legal que um rapaz que apareceu na matéria falou sobre objetividade. A imparcialidade não é garantia nenhuma que você trabalha com jornalismo de dados, você é imparcial, porque só o fato de você, uma pessoa também falou na matéria, é alguém ali que escreve. Quando eu faço uma pergunta para um órgão, por exemplo, se eu faço 50 perguntas para a Sabesp e nenhuma pergunta para a secretaria, não é que eu tenho nada contra a Sabesp, porque diante de uma crise que houve, crise hídrica, eu estou muito afim de saber determinado assunto, é um interesse geral. Pode dizer, então você está perseguindo um estatal? Nem nada disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, se por um lado eu não garanto que eu vou ser imparcial trabalhando com dado, eu pelo menos vou tentar ser mais objetivo. A minha preocupação é justamente essa. E uma outra, eu vou pelo menos trabalhar com informação íntegra. Quem não trabalha na área não sabe, mas como que, e também não tem como saber, que é uma questão que também os jornais não publicam, as TVs também não contam. Existem vários blogs por aí que querem falar de bastidor de imprensa e tem muito sucesso por isso, que quer falar como? Como determinada informação chega em determinado veículo. Isso, se você trabalha com dados, você meio que sai fora dessa discussão. Porque a questão da imparcialidade, você viu na matéria que as pessoas, o que é que elas exigem? Que um veículo tome posição. É PT, PSDB, é vermelho ou é azul? A questão dos dados, pelo menos você vai trabalhar com informação íntegra, são números. É difícil você também, se chegou um número de poder público, o número fala por si muitas vezes, não tem como contestar. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta sobre falta d'água em São Paulo, e a Sabesp me disse que faltou 800 vezes água na região da Sé em determinado mês, em março de 2015, como é que eu vou contestar um negócio desse? Então, pelo menos isso, eu trabalho com informação íntegra e eu tento ser o mais objetivo possível. E uma coisa que eu quero fazer no site já, neste segundo ano de site, é publicar todos os dados que eu recebo da forma que me chegam. Não quer dizer que eu vou jogar contra o internauta, contra quem me acompanha. Eu continuarei a tratar os dados de forma que eles entendam, de forma clara, objetiva, mas também quero criar uma seção no site onde tenham todas as informações de forma íntegra como me chegam. Então, é uma colaboração que eu quero dar nesse sentido. Agora, a questão da imparcialidade, eu acho que como está colocado ali, a posição está firme, eu acho que é inalcançável até como conceito. Então, falando um pouco do site agora, como fundador, você é jornalista e, além disso, você que gera o site, você que faz a parte da gestão. Quais são os desafios de ter o seu próprio negócio no jornalismo? Então, inúmeros. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Gostaria muito de saber responder e teria o maior prazer em responder. Estou em busca disso. Como a gente falou no começo do programa, eu fiquei 11 anos trabalhando na imprensa. Isso foi muito bom, que pôde me dar experiência para eu saber como produzir conteúdo, isso é uma parte importantíssima para um site de notícias, né? Mas também eu fiz um acordo com o veículo que eu trabalhava, era um veículo grande, então eu fiquei 6 anos e meio trabalhando nesse veículo. Isso me deu uma margem, eu não fiquei rico nem nada, não ganhei muito dinheiro, mas me deu uma margem para eu pensar como trabalhar um projeto, pelo menos com médio prazo, digamos. Não ficar enforcado ali com 6 meses trabalhando. A partir daí, então, eu tinha uma verba que era uma verba trabalhista, que é
é algo que é do meu trabalho, então eu trabalhei por aquilo que eu tenho. Então eu tinha uma certa quantia para eu trabalhar, fiquem sabendo. Paralelo a isso, eu comecei a pensar em como eu vou rentabilizar o site. Bem, pouco tempo depois que o site entrou no ar, ainda bem, dada a relevância de algumas matérias, fico muito contente que isso tenha acontecido, gerou-se um debate sobre muitas matérias que eu fiz. Eu fiz uma parceria com o UOL, que é o maior portal de notícias do Brasil, com 7 bilhões de acessos mês, aí uma coisa absurda, os números do UOL, que, na verdade, eu vendo matérias para ele, o conteúdo do site. No que consiste isso? Eu publico, juntamente com o UOL, no mesmo dia, no mesmo horário, uma matéria do Fiquem Sabendo, e o UOL me paga por esse material e cita o Fiquem Sabendo. Então, eu tenho as duas coisas que eu tanto busco. Primeiro, a questão de rentabilizar dinheiro para o meu trabalho. Esse trabalho é dispendioso, todo dono de jornal gosta de falar isso, né? O jornalismo é uma atividade muito dispendiosa, essa questão da crise. De fato é dispendioso, eu estou dando o meu trabalho. E eu saí de 11 anos, eu também não ganhava tão mal na imprensa, então também tem esse lado. Então, o UOL me paga por esse conteúdo e eu tenho a possibilidade de que quem está acessando a matéria pelo UOL, se clicar em cima do nome Fiquem Sabendo, vai para o site. Sim. Então, eu consigo também dar escala nos acessos do site. Então, a partir desse trabalho que eu tenho com o UOL, eu tenho uma outra parceria também em outro formato com o Catraca Livre, que é um outro site também de grande relevância no país. E eu consegui, em fevereiro deste ano, consegui uma marca até interessante, que foi cerca de 70 mil acessos no mês. Pode parecer pouco, mas para quem trabalha com a informação que eu trabalho, que é só informação eu só publico notícia de geral. E eu não publico o que dá tanto acesso para a internet, que é celebridade e futebol. Então, eu não estou tão mal assim, entendeu? Sim. E foi a partir disso. O que é que eu busco agora para a questão de rentabilizar? Ampliar esse horizonte, ter mais parceiros, mais portais. E também, o que eu estou com uma atenção redobrada para trabalhar nesse ano, é eu disponibilizar oficinas e cursos de lei de acesso e também de tudo que envolve esse trabalho de jornalismo de dados para estudantes e não só, para quem trabalha também fora do jornalismo e precisa trabalhar com dados. ONGs trabalham com educação e precisa trabalhar com MEC, esse tipo de coisa. Sim. Eu quero municiar as pessoas de ferramentas que façam com que elas consigam esses dados. Isso através tanto de cursos presenciais como online, que eu estou em vias de disponibilizar. Para isso, eu tive que abrir uma outra empresa, uma agência, junto com um parceiro que trabalha só com isso, para a gente conseguir tocar isso daí e vamos ver como é que acontece. Garanto que se eu ficar rico, eu venho de novo aqui no programa e conto como é que foi o resultado. Venha. Pode deixar. A gente tem uma pergunta do Facebook, do Gustavo Dias, e ele quer saber qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou para conseguir dados. Bem, Gustavo, isso é diário, Gustavo. Essa pergunta aí eu tenho resposta a cada dia, eu tenho uma para você. Por exemplo, eu estou atrás de um dado sobre esse surto de H1N1 no país, especialmente em São Paulo. A maioria das mortes está ocorrendo aqui, está sendo registrada aqui. E eu solicitei para o governo alguns dados a respeito dessas mortes. E o governo me respondeu, já estou fazendo recurso, que não pode me fornecer dados sobre pacientes, que são dados pessoais, e isso vai contra a ética médica. O que é um absurdo, porque eu fiz uma pergunta muito específica sobre idade, sexo, cidade onde mora. As perguntas, até porque eu trabalho com ele de acesso, eu sei que eu não posso pedir dados que violem o direito à privacidade de quem quer que seja. Eu não ia perguntar para a pessoa onde ela mora, o RG, o CPF de quem morreu com H1N1. Eu só fiz perguntas que eu publicando não, em nenhum momento, fará com que a pessoa seja identificada. E eles se agarraram à história da ética médica, o que é totalmente contra a lei. A lei de acesso ela especifica quais são os casos em que o governo não é obrigado a responder, que são só 2 casos. Se aquilo atenta contra a segurança do Estado, eu não posso perguntar quantas seguranças tem ao redor da casa de Michel Temer, ele é o presidente da República. Isso aí tudo bem, eu não vou perguntar isso. E outra coisa, outra exceção é isso que eu falei anteriormente, a questão da privacidade. Eu não posso perguntar sobre dados que violem a sua privacidade. E eu não fiz nada disso. E é comum, recorrente, diário, que governos, isso não é governo de São Paulo, nem prefeitura, nem União, é comum governos recorrerem a outras desculpas que não essas duas, que são exceções legais, para não me responder. E só para complementar o que o Gustavo está me perguntando, o que é que eu tenho que fazer? Entrar com recurso e entrar com um novo recurso até se esgotar. Se for o caso, tem que entrar com ação judicial, que eu não fiz ainda, que não foi necessário. Mas se for o caso, vou ter que começar a entrar com ações para poder trabalhar, para ter acesso a essas informações. Para encerrar nosso programa, deixa uma dica para o pessoal aí que quer trabalhar com os nossos jornalistas, que quer trabalhar com jornalismo de dados. Bem, gente, o primeiro de tudo se você quer trabalhar com dados, uma dica que eu dou é desconfie de todo número que é publicado, desconfie de todo número que é dito por alguém.
Esse alguém que eu estou falando é alguém do poder público. Então, se você está em casa e vê uma entrevista do Haddad falando alguma coisa, Alckmin falando alguma coisa, Temer ou Dilma com algum número, desconfie. Faça um exercício, a questão da lei de acesso é livre, só exige um cadastro muito simples que você faz em 1 minuto. Não há nenhuma exigência técnica para você fazer uma pergunta, você pergunta do jeito que quiser. Começa, eu sempre dou essa dica, começa a perguntar para ver se aquilo está batendo com a realidade. Isso daí, contradizer o discurso público, contradizer o discurso do poder público já é um grande avanço. Se você faz isso como estudante, garanto que você chega muito mais pronto e muito mais preparado para trabalhar com contexto, trabalhar com temas relevantes se você vai entrar na redação. E boa sorte a todos, primeiramente. Quero encorajá-los a fazer isso, que é uma experiência que eu posso aqui dar meu testemunho. Como jornalista, muito engrandecedor trabalhar com isso. Muito bacana trabalhar com isso. Sou muito feliz em relação a isso. Que bom, muito sucesso. Léo, obrigada por participar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o espaço concedido para falar do meu projeto. Muito bacana, muito obrigado mesmo. E o Planeta termina agora mais um Planeta SPM. Agradecemos pela audiência. Até o próximo programa.